Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um sábado, estamos aqui para mais um vídeo. Minha galera que está me acompanhando, que Deus abençoe vocês, Deus fortaleça. Um bom final de semana para nós, protegido, guardado pelos anjos do Senhor. Nós sabemos que a mão do Senhor está sobre nós. Deus fez e faz muitas coisas por nós, que muitas vezes a gente não entende. Hoje eu olho para o meu passado e vejo tanta coisa que passou por mim, acidentes, e vejo que realmente foi a mão de Deus na minha vida. Deus sempre me levou, sempre me guardar, eu e minha família. Eu não sou da família evangélica, eu sou cristã. Meus pais eram tementes a Deus, não ia à igreja, bem pouco. Quando a gente era criança, meu pai costumava, na hora das refeições, todos sentados ali em volta da mesa, ele lê uns 2 ou 3 versículos bíblicos, depois orar, a gente tinha que orar. Ele orava em voz alta e a gente podia orar em espírito, porque nós não sabíamos orar. Então, era todo dia, no almoço, na janta. Café da manhã tinha que agradecer, mas ele era na correria, ele só lembrava, não esqueça de agradecer pelo café. Antes de dormir, minha mãe põe a gente para fazer oração. Naquele tempo era reza aqui. Reza é aquilo repetitivo, né? É como se fosse copiado. Oração é você falando do seu interior com Deus, é diferente. Mas nós aprendemos todo dia, antes de dormir, mamãe sentava com a gente na cama e íamos fazer nossas rezas, nossas orações. E nós fomos criados desse jeito, mas chegou um tempo que tudo acabou. Não sei porquê, minha mãe, meu pai deixou fazer o que fazia. Eu creio que foi na época da influência da televisão. Toda noite meu pai chegava antes da televisão. Meu pai chegava do trabalho, tomava banho. E a gente ia sentar na frente da casa à noite, até 10 horas. Ele ia contar a história, ele e minha mãe, das coisas que aconteciam na juventude dele. Eles iam lembrar as coisas. Aquilo era gratificante para mim, passava um filme na minha cabeça. Mas chegou o tempo moderno, em 1970, 69, por aí, 68. Eu não tenho bem a data, ou foi o ano de 1970. 69, onde entrou a primeira televisão no nosso lar. As coisas mudou. Nós tínhamos liberdade tinha que fazer o dever de casa, tudo. E aí podia, depois de tudo pronto, a mãe escolhia, naquele tempo era 2 canais, era Tupi e a Record, e a gente ia assistir o desenho. Naquele tempo, Zé Colmeia, Pica-Pau, Coelho de Pernalonga, desenhos sadios. E naquele tempo tinha a censura federal, né? Só ficava na sala à noite, até aquela idade que era determinada. Mas hoje nós vemos que não é assim. Jovens têm acesso que não convém, criança tem acesso que não convém. Nossa família, nossa criança, nós que eu falo do modo geral, está doente. Porque não tem mais pai, o pai, a mãe. Tem o que gerou. Mas o que educa nossos filhos hoje é a televisão, é o celular, é o notebook, é o computador. Onde nós devemos deixar as pessoas
deixa por conta. E olha o que nossas crianças estão aprendendo. Infelizmente, é assim que está acontecendo no dia de hoje. Cuidado, pai, cuidado, mãe, com teu filho. Muitas vezes você pensa, eu não administro bem, meu filho não administra não, mano. Não administra não. Minhas filhas tiveram acesso ao celular quando elas tiveram condições de comprar. Cada um comprou o seu, que é adulta. E eu devo ter ganhei da minha filha um celular. Deve ter uns 4 anos por aí. Até eu vivia sem isso, mas hoje eu agradeço por ter esse aparelho onde eu me comunico com vocês. Antes ele não tinha valor. Eu descobri o valor do celular para mim. Um dia minha esposa tinha um, ela tem até hoje, a mesma linha. Eu vi uma mulher pedindo socorro, pedindo oração a ela. Eu falei, Emília, tem uma mulher que pedindo oração. Ele falou, depois eu oro para ela. E ela vivia muito tempo sem contato com os irmãos dela. Eu falei, aí eu olhei no outro dia e falei, Emília, a mulher está pedindo oração, você não orou. Eu deixo o celular meu, eu vou orar. Passou uns dias, uns 5º dia. Falei, Emília, você não orou para aquela mulher? Ele falou, mas eu vou orar. Aí eu deixei, quando foi à noite, eu estava aqui na minha cama, peguei o celular dela, pequenininho, antiguinho, e fui orar para aquela pessoa. Era minha cunhada. Que a minha esposa procurava o contato dela há muito tempo. Não conseguiu, era ela. Estava pedindo oração. Eu orei, ela do meu jeito. Aí depois, acho que depois de 2, 3 dias, eu peguei o novo celular e vi a resposta. Ela se identificou com minha cunhada, a irmã da minha esposa. A partir daí, eu passei a orar todos os dias com as pessoas que pediam oração no celular da minha esposa. Virou uma rotina para mim. Depois minha filha me deu um presente. E eu continuo orando no celular da minha esposa. Porque tem pessoas que ela tem e eu não tenho. Que eu tenho é poucos. Ela tem muito mais. Então todos os dias, 3 horas da manhã, eu oro por um tanto de pessoas. No dela e no meu. Aí eu descobri o valor que tem a internet. Quando a gente sabe usar. Descobri o valor que tem o celular. Se a gente souber usar. Eu vejo meus netos pedidos com mensagem besta. Hoje eu estava ali na minha mesa, toda hora chegava uma mensagem. E eu aqui vi mensagem, tanta mensagem no Instagram. Minha neta, o pai dela proibiu ela dessas coisas, ele cancelou, ela abriu no celular da minha esposa, no meu Instagram, e chegando mensagem em cima da outra. Temos que ter cuidado com o nosso jovem. O diabo, ele quer destruir a família. E somos nós que damos a brecha. O pior inimigo somos nós mesmos. Porque não sabemos cuidar do nosso filho, não olhamos. Mas eu falei, se meu filho queria cancelar o meu. Eu falei, não cancela não. Aí mesmo quando eu estou usando, toda hora que com a mensagem, eu estou vendo a mensagem. Hoje eu passei para a mãe dela, ela não deu a mínima. Cuidado, meu, cuidado com seu filho, com a sua filha. Eu já vi muitas pessoas ficarem inimigos por causa desse aparelho, que é uma bênção para quem sabe usar. Vamos orar, irmão. Senhor, obrigado, Senhor, Pai, obrigado pela semana, Pai.
Obrigado pelo dia, obrigado pela noite que chegou, Pai. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento e ignorância. Tudo que eu pequei, eu posso estar pecando, Senhor, Pai. Perdoa-me, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro de Esther, no capítulo 4. Seja feita a tua vontade e não a minha, Pai. O que o Senhor quer falar e não o que eu quero ouvir, Pai. Que tudo seja para a glória do seu nome. Amém. Irmão, o capítulo 4 de Esther. Esther, que é a Hadassah, da tribo de Benjamim, criada por seu sobrinho, perdeu pai e mãe, foi criado por seu primo. Projeto de Deus para salvar o povo de Israel do cativeiro, ali na província de Susa. Essa é uma das províncias da Babilônia. Projeto de Deus para salvar o povo dele da morte, da mão do inimigo. Diz assim a palavra do Senhor: Mardoqueu apela para Esther. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de um saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou, com grande clamor, amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Aqui é Amã, que o rei exaltou e queria, como Mardoqueu não se curvava perante ele, se sentia grande agora, ele resolveu matar Mardoqueu, do povo de Deus. E ele foi até o rei e pediu uma carta para destruir os hebreus. Ele nos fez referência a Mardoqueu, que matou os hebreus. O rei deu a liberdade a ele. Mas quando o inimigo está tentando te destruir, os céus perdem o sono para te proteger. Os anos diante de Deus estão te protegendo. E Deus manda provisão nessa terra para te proteger. Aqui Deus já casou Esther, ou Hadassah, com o rei Assuero. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Olha como Deus trabalha, irmão. Depois de tudo pronto, passado o tempo, o rei perde o sono, Deus tira o sono do rei, agora para salvar o povo dele. Busca nas crônicas e acha-se que Mardoqueu não foi honrado por salvar a vida do rei. Vai ficar atento, irmão, para como Deus age. Deus chama, o rei Assuero chama Amã, pergunta que honra se dá a um homem que salvou a vida do rei. Ele não fala que salvou, em que o rei se agrada. Amã pensou que aquele homem era ele, ninguém podia ser mais agradar ao rei do que ele. E ele falou: vista a melhor roupa, põe a capa do rei, a coroa do rei, e muda na mula do rei, e sai um dos maiores príncipes pela cidade puxando a mula e falando: assim se faz ao homem que o rei quer honrar. Ele pensou que era ele, mas Deus estava livrando o povo dele da morte. O rei falou: então vai, faz tudo que você falou, pega o judeu mais do que eu e faça como você falou. Assim que Deus exalta quem é humilhado. Assim que Deus guarda aqueles que o inimigo está tentando tirar a vida. Quando eu falo inimigo, não é só o inimigo, não é só o diabo. Nosso inimigo somos nós mesmos. Então Deus guarda, Deus protege, Deus dá vitória. Agora, tudo completo. No versículo 13, então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagine no teu íntimo que por estar na casa do rei escapará só tu entre todos os outros judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte
sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e junta todos os judeus que se acham em Susa, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, perecer. Então Mardoqueu fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Aqui agora Deus dá sabedoria a Esther. Ela não era chamada para ir ao rei, não podia ir, de ser chamada por ele. Mas Deus quer livrar o povo dele. E ele quer usar a rainha Esther. Para isso ele pôs ela no palácio. Foi destituída Vasti, pôs obediência ao rei. E o rei casa com Esther. Olha como é bonito o agir de Deus na nossa vida. É pequeno, são 10 capítulos, leia, medita, você vai entender. Agora, Esther manda, ela sabe que ela não tem força, ela não tem autoridade, mas ela sabe que a resposta vem de Deus. Quando Mardoqueu fala que se ela está pensando que ela estava livre da morte, que ela não estava. Podia ser que ela perecia como qualquer um deles. Então agora ela volta para Deus. Como é que eu vou fazer? Eu tenho luxo, eu vivo no luxo, não me falta nada, enquanto meus irmãos falta tudo. O que é que eu faço agora? Voltar para Deus. Largar o luxo, largar o bem-estar e matar a carne. Viver pelo Espírito. Para Deus responder o que a gente tem que fazer. Vai Esther para o jejum com suas moças e manda que os israelitas também, os judeus também, jejuem por 3 dias. Ali ela sabia que pelo jejum, pela oração, Deus iria dar o livramento. Isso é a fé que nós temos que ter no Senhor. A palavra nos ensinando a respeito da fé e da gente viver pelo Espírito, não só pela carne. Eles jejuam e o que era impossível aconteceu. Ela se coloca na presença do rei Assuero e ele estende o cetro para ela e recebe ela. E ela conta tudo que precisava, tudo que tinha que ser contado, para livrar o povo dela, para livrar até a própria vida dela, que era judia. Às vezes Deus está agindo na nossa vida e a gente não sabe, a gente não entende. A gente quer uma resposta, Deus está respondendo e a gente não está vendo. Está cego, está surdo. A carne está falando mais alto que o Espírito. Deus, irmão, clama a Ele e Ele fala contigo. Ele fala comigo. Através da Bíblia, muitas saídas da nossa vida a gente encontra na leitura bíblica. Muitos livramentos, muitos laços são cortados através da leitura. A Bíblia, irmão, é Deus falando contigo. Homens preparados escreveram a Bíblia. Foi traduzida. Mas aqui, quem escreveu foi os profetas, os discípulos de Jesus, homens inspirados pelo Espírito Santo. Se você viveu uma vida, se nós vivemos uma vida, esperando resposta de homem, nós não vamos ter resposta conveniente. Vamos nos colocar na presença de Deus, jejuando, orando. Lá no livro de Lamentações diz: põe a boca no pó, talvez ainda há esperança. É boca no pó, é joelho dobrado. Nós estamos vivendo tempo difícil agora. É tempo da igreja dobrar o joelho, pôr a boca no pó. É tempo de clamar. Olha essas notícias que
no meio de tanta atrocidade nos colégios com as nossas crianças. Temos que fazer igual a Rainha Esther. Você que é igreja, você que tem um ministério, junta uma turma, junta os irmãos, conversa e junto. Ore pelo Brasil, ore pela tua vida, ore pela tua família, ore pelos teus entes queridos, ore pelas nossas crianças, ore pelo Brasil, para que haja paz nessa terra. Deus está chamando a igreja para orar. Eu creio, irmão, já falei com muitas pessoas, eles escutam, mas ninguém dá resposta. Que a Covid-19, eu creio assim, que foi um sinal de Deus, que Deus não está satisfeito com o homem. Não está satisfeito com a igreja dele. Ele quer mudança, ele quer oração, ele quer verdade, ele quer que pregue, que fale, que Jesus está voltando nos últimos tempos. Nós estamos nos últimos tempos, irmão. Aqui, nesse livro de Esther, se a gente olhar pelo lado do homem, eram os últimos tempos dos judeus. Ali em Susa, aquela província, era os últimos dias que já estava determinado. O rei deu um anel para Amã, o anel do rei era o selo. Ele já tinha decretado a morte de todos, no tempo, no prazo, já estava tudo determinado. E onde a rainha Esther achou refúgio? No clamor, na oração. É o que nós estamos precisando hoje, irmão. Quando o povo de Israel não estava aguentando mais o jugo do Egito, a escravidão não estava aguentando mais ver tanto sofrimento. Eles se reuniram e clamaram, gritaram por socorro, gritaram por misericórdia. É o tempo que nós fazemos isso, irmão. Nós que somos igreja, nós que conhecemos a palavra, junto com sua família, fale com os irmãos da igreja, seja lá que dominação for católico, todos são filhos de Deus. Fale com o seu líder. É tempo de jejum, é tempo de clamor. Deus quer que a igreja clame, Deus quer que a igreja se conserte. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas Ele quer que todos se convertam e vivem para sempre viver. Deus é que é, irmão. É tempo, irmão, de nós recebermos as promessas de Deus que ainda está, enquanto nós estivermos nessa terra. Mas não se apegar, mas obter e saber administrar. E é tempo da gente voltar para Deus. Temos que mudar a nossa história. Talvez se a igreja não colocar na disposição que Deus quer, coisas piores virão. E a Bíblia fala, o próprio Jesus fala, que tudo isso é só o começo das dores. Imagine, irmão, quando vem as dores. Clame, vamos clamar pela nossa família. Às vezes a sua porta não está abrindo porta para você, você está com tanta dor no corpo, tanto mal-estar. É tempo de clamar. Fale com Deus. Deus quer ouvir. Deus tem um prazer em te ouvir, me ouvir. Que mais o Espírito Santo fale ao nosso coração. Está acabando o tempo, nós vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, nessa hora, Pai, eu quero apresentar, Pai, uma oração especial, Pai. Pelo Cleuder, Pai. Ele está passando problema de família, Pai. Estenda tuas mãos, Pai, sobre essa família, Pai. Restaura, Pai. Eu não sei o que está passando, mas o Senhor sabe, Pai. Pai, eu peço ao Senhor também nessa hora, Pai, pelo Wilson, Pai. Visita a coluna dele, a perna, os ossos, os nervos, Pai. As veias, Pai. Pai, dá saúde ao teu filho, Pai. O Senhor sabe o que ele tem necessidade, Pai. Pai, ajuda, Pai, teu filho, Pai.
Restaura a saúde dele, Pai. Dá força a ele, Pai, para aguentar os tempos difíceis que ele está passando, Pai. Eu peço também, Pai, pela Aline, Pai Cordeiro. Pai, visita o filho dela, Pai. Dá saúde àquela criança, Pai. Pai, muda a vida da Aline, Pai. Dá força a ela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu apresento também o José Antônio, a Lourdes, Pai. Pai, hoje o José Antônio conversou comigo, eu senti desespero, Pai, na voz dele. Foi essa madrugada, Pai. Ele está assustado, Pai. Pai, nessa hora eu peço ao Senhor, Pai, repreenda toda a obra do mal que foi feita sobre a família dele, Pai. Toda obra de bruxaria, Pai. Toda obra, Pai, de macumbaria. Tudo que foi feito, Pai, para derrubar o teu filho. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, Pai, que da onde esse foi mandado, Pai, que ele volte para onde ele veio. Pai, cobre para o lado do Zé Antônio, da Lourdes, Pai, com o teu sangue, Pai. O Senhor já deu ordem a seus anjos a respeito dele, da família dele, Pai. Ajuda ele, Pai, nessa luta, Pai. Pai, dá força a ele para caminhar para a tua casa junto com a esposa, Pai. Pai, restaura o lado do teu filho, Pai. A saúde, Pai. Pai, eu estou pedindo ao Senhor que é o médico dos médicos. Pai, o Senhor sabe onde está o problema do teu filho, Pai. Pai, toda seta, toda oração contrária, toda obra de macumbaria ou toda obra de bruxaria que foi feita para essa família, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, teu Filho. Aquele que nos comprou com seu sangue. Que o Senhor quebra, Pai, toda obra de macumbaria. E essa obra das trevas, da onde veio, que ela volte novamente. E que ela não ataque mais ninguém, Pai. É tudo para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, ajuda a divulgar. Eu gosto de orar por vocês. Na madrugada eu apresento meus 2 celulares. O caderno já tem pouca gente. Pouca assim, né? Eu apresentando celular é a mesma coisa. Porque o nome de vocês está na minha lista de celular. O caderno ainda apresento. Levo à igreja. Mas o celular já está o nome de vocês. E não precisa apresentar. É só eu falar com Deus. Ele sabe a necessidade de cada um. Eu tenho orado por vocês. Eu espero que todos venham a testificar da vitória e da bênção que Deus deu. Tenha um bom final de semana. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e receba o abraço do irmão hoje. Que Deus abençoe.